O encontro, que reuniu secretários de cerca de 30 cidades gaúchas, foi no Museu de Cachoeira do Sul, Patrono Edir Lima. O debate começou às 9 horas da manhã e passava do meio-dia, quando o último palestrante falou sobre o futuro do sistema portuário do Rio Grande do Sul. O que eu acho que é uma grande mudança de perfil atual dos dois governos, seja o federal quanto o estadual, é que nós acreditamos em parcerias públicas-privadas. Em vez do Estado se adonar de uma hidrovia que não tem capacidade sozinho de solução, vamos procurar com os municípios ribeirinhos de interessados, como é o caso de Cachoeira, como é o caso de Estrela, né, soluções conjuntas. Vamos procurar com as empresas interessadas nessa questão da logística. Então, a nossa vinda aqui tem a ver com isso, né? Prestigiar os colegas de secretários de desenvolvimento, né, e anunciar para eles que a gente gostaria de fazer mais parceria pública-privada com as áreas ribeirinhas com potencial portuário. Encontro que deu certo. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, aceitou a proposta para que o executivo administre a área portuária do município, área que atualmente pertence à União. Incluindo a plataforma e o antigo pavilhão, o Porto de Cachoeira do Sul tem mais de 24 hectares. Na reportagem exibida no NT Sul de terça-feira, o secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné, falou do potencial que novamente começa a ser explorado. A nossa vocação aqui em Cachoeira é basicamente a vocação agrícola. Então as cargas são cargas granéis. O soja, o milho, a cevada, o trigo, enfim, aquilo que nós podemos colher em grãos e jogar no porão do navio também de forma granel. E o desembarque também facilitado lá no Porto de Rio Grande, que é o nosso único porto marítimo e é o nosso destino, porque o nosso rio leva ao Lago Guaíba, que leva à Lagoa Mirim e dos Patos, que leva até o Porto de Rio Grande. Então, Cachoeira vai, em algum momento futuro, que eu acredito estar mais perto do que longe, se beneficiar de estar às margens do Jacuí. E não apenas Cachoeira, Rio Pardo, São Jerônimo, Triunfo e assim por diante. Todas essas cidades que o Rio Jacuí abençoa com as suas águas. Mas é importante entendermos que é empreendimento para grandes empresas. Não é empreendimento para pequeno empreendedor. O superintendente do Porto de Rio Grande garante que será necessário que as prefeituras façam parcerias com empresas privadas. Não existe hoje volume de recurso, né, suficiente para a União fazer isso sozinha ou o Estado fazer sozinho. Acho que nós vamos ter que juntar os esforços. E há espaço, porque quem remunera, quem paga por isso, é a produção, enfim, é o deslocamento, é o frete. E é isso que a gente precisa discutir, de que maneira a gente pode compor para acelerar o processo de investimento. O secretário do Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela, Paulo Ricardo Fink, participou do fórum. Ele contou que o município de Estrela pretende reativar o porto. Por isso fizeram a desclassificação de porto organizado, mas o local, segundo ele, continua sendo federal. Esse processo iniciou no ano de 2017, os primeiros contatos, a partir do momento que nós fomos comunicados pela ANTAC, que é um órgão fiscalizador federal, de que o Estado estaria encerrando o contrato da federação com o Estado e o Estado não teria interesse na renovação. Esse porto foi oferecido ao município e certamente nós mostramos interesse, o prefeito mostrou interesse e a partir desse momento nós passamos a trabalhar nesse processo de buscar a desclassificação, tirar a poligonal portuária de porto organizado e tentar uma reclassificação para um porto fluvial, um porto de transbordo, que certamente caberia dentro das possibilidades de nós voltarmos a operar o porto em Estrela. A gente já tem a carta de intenções de 3 empresas que manifestaram interesse, mas certamente isso vai agregar muito mais empresas, principalmente na intenção que nós temos de criarmos no entorno da área portuária, que hoje são 40 hectares, nós pretendemos criar um entorno de uma logística que favoreça que essas operações voltem ao porto, e aí sim, acho que como um porto fluvial abastecido por um porto seco, rodeado de um porto seco, pode ser
a conjuntura perfeita para desenvolvimento e renda, não só do município, mas de toda a nossa região. Eu acho que um dos grandes desafios dos municípios é identificar o privado de interesse. É isso que a gente chama de PPP, né? É o P da parceria do público e do privado.